آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. Não, é sábado. Só cristão colocaram um nome. Então, até que eles conquistaram, e quando conquistaram o sol já continuou a andar normalmente. Conquistaram as terras de entrada na Palestina ou propriamente a cidade? A cidade da Palestina, sim, estava já blindada, não sei o que, pelo povo que lá vivia. Então, quando já... Jerusalém, né, chefe? Sim, Jerusalém. Jericó. Sim. Então, quando eles conquistaram, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a eles, como eles fizeram uma grande coisa, uma grande conquista, como uma maneira de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, terão que entrar nestas cidades enquanto estão prostrados, pedindo khitwa. Khitwa quer dizer, perdoe-nos, oh Allah, das nossas falhas. Tinham que entrar na cidade prostrados, pedindo o quê? Perdão a Allah subhanahu wa ta'ala pela conquista, porque Allah subhanahu wa ta'ala salvou de grande aquilo derrota que eles podiam sofrer pelo povo inimigo. Então, aí o povo judaico mostrou-se que, mais uma vez, se tratava de um povo mal criado para com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Um povo muito mal educado para com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Em vez de eles entrarem na cidade, já assim como foram ordenados, prostrados, eles entraram a cidade já com a parte traseira e ainda com a palavra trocada, em vez de dizer hitwa, foram dizer hitwa. Hitwa quer dizer perdoe-nos. Hitwa quer dizer trigo, uma espiga de trigo. Começaram a entrar. Para isso, abra o surata número 2. Para a gente argumentar o que nós falamos. Ibrahim, primeiro vamos ler o versículo onde fala de 12 rios, não 12 mares. Não, Sheikh que falou. Desça o chefe e pega no Corão, né? A gente está falando sobre os 12 clanos hebraicos que tinham problema. Sim. Brigava por água. Sim, é isso que eu quero falar agora. Leia o versículo número 60, do capítulo 2. Pode ler. E lembrai-vos de quando Moisés pediu água para seu povo. E dissemos, bate na pedra com tua vara. Então dela emanaram 12 olhos d'água. Com efeito, cada tribo soube de onde beber. Comei e bebei do sustento de Alá, e não semeis a maldade na terra sem condutores. Ouviu aí, Ibrahim? Você que está ficando só fala Deixa, chefe, eu falei do Corão. Você vai falar com o chefe do Corão? Eu estou falando do livro de Allah para que você está falando do chefe. O chefe não falha? Não, não parte, falando do Mar Vermelho. Você que está ficando só que fala. Ele falou sobre água. Eu sei. Deixa eles entrarem a acordo ali. Vocês estão divergentes aí. Tá bom, volta para 58 agora, leia o nosso argumento que nós queríamos. Lembrai-vos de quando dissemos, entrai nessa cidade e dela comei fartamente onde quiseres, e entrai pela porta, prosternando-vos e dizendo, perdão, nós vos perdoaremos os erros e acrescentaremos graças aos benfeitores. Viram aí a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Foram ditos para entrar na cidade e comer tudo o que ele
cidade. E entram pela porta principal, pela fronteira principal, prostrados. Como maneira de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, ainda falaram hitwa, uma palavra bem simples, hitwa. Hitwa, o que quer dizer com, na língua deles, perdão. Eles trocaram palavra hitwa por hitwa. E entraram já pela, aquilo que eu chamo, em vez de entrar na frente assim, começaram a fazer assim. Zombado, porque os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? Mas os injustos trocaram por outro dizer, o que lhes havia sido dito. Então fizemos descer sobre os injustos um tormento do céu, pela perversidade que cometiam. Então, como eles se comportaram muito mal pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, foi aí que Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma praga, ou não é praga, praga só pode ser de animais, ou um acontecimento assim, mas sim era uma epidemia de peste que afetou a cidade toda. Passaram muito mal, começaram a morrer, e ainda, depois da peste, veio um homem que veio superar a eles e escravizar a eles, que era Bukhtanasir. Quem se lembra de Bukhtanasir? Onde é que nós falamos do Bukhtanasir? Bukhtanasir. Onde é que nós falamos do Bukhtanasir? Foi durante as histórias que nós contamos. Mas de que história falamos do Bukhtanasir? Ninguém se lembra. Posso colocar em prêmio na mesa? Mas o que pode? O que adianta ser que ninguém saiba o que responder? Bukhtanasir. Era Golias? Não é Golias. Não é Golias. Bukhtanasir, nós falamos quando falamos da história do Abraão, quando ele foi se encontrar com Namuruda. E dissemos que existem 4 homens que passaram pela terra e que seu reino se estendia do ocidente para oriente ou vice-versa. 2 deles eram cáfires, discretos, e outros 2 eram crentes. 2 discretos eram Namuruda, que confrontou Abraão, e o segundo, que era discreto também, esse é Bukhtanasir, que demoliu a casa sagrada na Palestina e ainda massacrou muito ao povo judaico. Quanto aos crentes, eram 2 também, que era Suleiman, filho de Davi, Salomão, filho de Davi, e outro, Zulkarnain. Falamos ou não falamos? Falamos, só que a gente esquece muito rápido. Quando toma Guaraná também vai junto. Sabe? Então, Bukhtanasir acabou com o povo judaico. E ficaram há muito tempo já debaixo do reinado do Bukhtanasir. Passaram muito tempo até que quando já tudo que também tinha em mão perderam. Uma das coisas que estava nas mãos dos judeus era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Conhecemos da Arca da Aliança? Foi mencionado na Bíblia, não é? O que havia na Arca da Aliança? Havia um resto de Torá, e assim como a legada que Moisés andava com ele, estava lá. Então era uma arca que era herdida da geração em geração. Até quando chegou o tempo de Bukhtanasir, levou juntamente com esta aliança, o que chama a Arca da Aliança, e deixou o povo judaico sem ela, e eles precisavam muito porque as suas leis, todos os seus fazeres, estavam lá dentro daquela arca onde haviam o que? Os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Até quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou vários mensageiros. E neste tempo todo que eles passaram, cada vez que Allah subhanahu wa ta'ala mandasse um mensageiro, ou eles desmentiam,
disputavam, até às vezes matavam. Até que na Palestina existe um deserto que se chama de cemitério de profetas, porque aniquilaram a cerca de 70 profetas e foram enterrados naquele lugar. 70 profetas que o povo judaico aniquilou durante esse tempo todo. Até quando veio um tempo em que Allah mandou um profeta chamado Samuel, em árabe, que eu traduzo como Samuel. Em árabe, Samuel. Samuel. Então mandou esse profeta e o povo judaico pediu dizendo a esse profeta, olha profeta, peça a Allah para que nos envie um governante que a gente pode combater ao lado dele. Para que a gente possa combater ao lado dele. Então, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu a súplica do profeta. Eu estou vendo que todo mundo está calmo, não sei o que. Daqui a 10 minutos vamos concluir. Depois que uma boa pode ir a votar. Mas já deixa-me concluir, porque quero acabar essa história hoje para a próxima semana começarmos a falar sobre o profeta Davi. E depois vamos combinar com a nossa irmã Ásia vir cedo para eu falar sobre o Moisés, o que ficou para se falar. Abram o versículo número 246 do capítulo 2. E começam a ler logo. Senão ali vai fechar, né? Agora tem um outro. Já fechou? Pode ler. Não viste os dignatários dos filhos de Israel depois de Moisés, quando me disseram a um dos seus profetas? A um dos seus profetas, que é esse profeta? Samuel. Envia-nos um rei, nós combateremos no caminho de Alá. O profeta disse: quizá não combatesseis se vos fosse prescrito o combate? Disseram: e por que razão não combateríamos no caminho de Alá, enquanto com efeito nos fizeram sair de nossos lares e nos separaram de nossos filhos? Então, quando lhes foi prescrito o combate, eles, exceto alguns poucos, voltaram às costas. E Alá dos injustos é onisciente. Então, quando eles pediram ao profeta Samuel para que ele suplicasse, fizesse súplica a Allah, e mandaram um rei que eles podiam combater ao lado deles, esse profeta disse: eu receio. Eu acho que se Allah subhanahu wa ta'ala mandar alguém, um governante, vocês não vão combater. Vocês não vão obedecer. Disseram que, olha, como é possível a gente não combater? Uma vez que nós fomos expulsos dos nossos lares e fomos separados dos nossos filhos, então, eles foram expulsos do seu lado. Que lado? Foram tirados da cidade da Palestina. A cidade prometida que eles entraram, foram tirados, não sei o que, se espalharam de qualquer maneira, começaram a ficar nos desertos. E perderam seus filhos. Então, quando já Allah subhanahu wa ta'ala decretou já a guerra que eles podiam fazer, muitos deles rejeitaram e voltaram as costas, senão um grupo pequeno. E Allah subhanahu wa ta'ala está muito atento para com as ações dos inimigos. Então, o profeta Samuel disse, vamos. Seu profeta lhes disse: por certo, Alá, com efeito, enviou-vos Talut, o rei. Disseram: como ele pode ter a soberania sobre nós enquanto temos prioridade sobre ele na soberania, e a ele não foi concedida abundância de riquezas? O profeta disse: por certo, Alá escolheu sobre vós e acrescentou-lhe grandeza em ciência e em sua força física. E Alá concede sua soberania a quem quer. Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou para eles Talut. Talut que é? Traduzido Talut na linguagem que nós conhecemos,
nas outras escrituras sagradas é Saul. Saul. Aí nós estamos a entrar na história de Saul. profeta. Estamos Davi com Golias. Iago e Saul. Saul é Talut, o comandante. Talut. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse, o profeta disse que Allah já escolheu para vós o Saul, o Talut, como o vosso rei, o vosso soberano. Eles disseram, como é possível a gente ter um rei como Talut, uma vez que ele não tem poder aquisitivo e ele não vem de nenhuma parte da soberania, não tem nenhuma descendência que eram soberanos e que ele pode ser herdeiro deles. Então Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta disse, Samuel disse que Allah escolheu e indicou a ele porque ele tem uma coisa a mais que vocês não têm: o conhecimento e assim como a força. Mesmo assim continuaram contestando. Está com fome? Ok, tá, não tem problema. Mas vai perder a história do Golias. Eu sei, mas Ainda não saiu. tentando ficar mais... Ok, tá, não tem problema. Também nós vamos concluir rapidinho. Falta 5 minutos. É que eu tô Então, gravando. Allah subhanahu wa ta'ala É que eu tô gravando. disse: O seu profeta é Samuel ou... Não, vou sair de não, Josué ainda aquilo, com aquele tempo que passou Vou aí, sair daqui morreram. gravando. É que falta só 5 minutos. Então, morreu Josué e aquilo ficou Samuel, mais tarde ficou Samuel. Nós dissemos que durante esse tempo apareceram vários Então, lá começa às profetas 6. que eles mataram, Começa às até 18. fizeram um cemitério de 70 profetas, até quando já apareceu Samuel. Tá. Então, Eu vou dar uma ligada pra Allah antes subhanahu wa daqui. ta'ala disse que Você não conseguiu... ao profeta: Tá, conseguiu diga falar com a ela? ele que este É o quê? Na casa profeta dela ou no terá algum sinal, ou esse rei que foi escolhido para vós, terá um sinal que, Tá bom. que indicam Beijo, que tchau. ele é rei de verdade. Então, qual é esse sinal? É que vai aparecer um grupo de anjos trazendo de volta o quê? A arca da aliança que vocês perderam há muito tempo. E eles se queixavam, queriam muito recuperar essa aliança, essa arca, e não tinha como. Pode ler. E seu profeta lhes disse: por certo sinal de sua soberania é que vos chegará a arca. Nelas a serenidade de vosso Senhor e relíquias das quais deixou a família de Moisés e a família de Arão. Os anjos a carregarão. Por certo, há nisso um sinal para vós que sois crentes. Então, na arca existe o resto daquilo que foi deixado pela família do Moisés e do Arão. O que? Torá, aquilo que eu chamo cajado do Moisés e outras coisas que lá estavam e que o povo judaico tanto se, aquilo que eu chamo, se dependia desta arca da aliança. Queria falar? Então quando chegou já a arca e viram que tudo que eles já haviam perdido há muito tempo, ficaram muito satisfeitos e aceitaram o Saul como rei. Então, quando eles saíram da companhia de Saul, para começar já combater o inimigo, a tropa na altura era composta de 80.000 homens. 80.000 homens armados que estavam no grupo de Saul. E o Saul disse que, olha, aqui vamos ter um teste. Eles estavam no deserto, porque saíram da cidade da Palestina. Estavam no deserto, muita sede, muita fome, e passavam o dia inteiro sem conseguir nenhuma água. Até quando foram no rio Jordão.
chama-se Rio Jordão, né? Foram no Rio Jordão. Dizem que Allah subhanahu wa ta'ala vos testa através desse rio. Ninguém pode beber a sua água. Só cada um vai levar o quê? Uma mão de água, uma palma de mão de água para beber, só aquilo. Aí ele quer testar, porque combater o inimigo não é fácil. E Allah subhanahu wa ta'ala quer fazer o quê? Ceifar aquelas pessoas pederadas, aquelas pessoas que não têm fé, fortemente voltar aqui, por causa da água. Então Allah subhanahu wa ta'ala quis fazer essa faxina, testando o povo, ou o exército do Saul, para que não bebesse água, senão só muito pouco, depois de muita sede. Chegaram no rio, todos desceram no rio. Beberam a água e só 4.000 homens é que não beberam água. Quantas pessoas beberam água? 76.000 beberam água, 4.000 é que salvaram. Então, o grupo que salvou, que não bebeu água, estava lá o Davi, mas era muito jovem. Pode ler aí, irmã. Quando foram partir com o exército, disse: por certo, Allah está pondo a prova com o rio. Então, quem deve beber não será mais dos meus. Quem não o provar será dos meus. Exceto aquele que apanhar com a mão um pouco de água. Então dele beberam, exceto poucos dentre eles. E quando Paulo se atravessou com os que queriam com ele, os demais disseram: não temos forças hoje para combater violência em seu exército. Os que pensavam que deparariam com Allah disseram que de vezes um pequeno grupo venceu um grande grupo com a permissão de Allah, e Allah é com os perseverantes. Então, o grupo pequeno de 4.000 homens, quando atravessou o rio, ficou desesperado, disseram que olha, nós não vamos ter força para combater Golias com o seu exército. Então, um grupo disse que, dentre eles, disseram 4 grupos, com menor número de pessoas, conseguiram combater um grupo grande com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala está com os pacientes. Vamos! Eles não ficaram desesperados. O Saul, com seu exército, na companhia deles, o profeta Davi. Mas na altura não era profeta, era apenas um jovem que estava aí na companhia. Foram enfrentar Golias com o seu exército que tinha cerca de 200 pessoas. Mas a guerra naquele tempo, como que era feita? A guerra naquele tempo não era como esse nosso tempo que chega só, as pessoas começam a se atacar. Tinha um processo que era chamado de Mubaraza, na língua árabe chama-se Mubaraza. Mubaraza é sair um elemento daquele grupo e outro desse grupo. Isso eu desejava que isso acontecesse um dia. O Ahmadinejad se pegar com Obama. Sim, em vez de mandar coisa que eu chamo, mandar tropa para ele atacar, primeiro põe os presidentes para lutar, antes de começar a guerra em si. Então, o Golias se apresentou aí e disse que, olha, eu preciso de alguém que me enfrente. Todo mundo começou já a sonhar. Não sei se você vai falar já, mas as características de Golias, em termos de tamanho, grande, era um homem gigante, bem preparado, feio pra caramba também. Esse filme está passando na Globo, né? É Globo Record. Na Record. não dá para colocar não. Mas não dá para confiar, porque lá é Rei Davi. Rei Davi. E tem muita coisa aí que já é meio adulterado. Não dá para confiar nas coisas. Vou fazer um comentário. Além disso, o Rei Davi, além disso, o relato da Record contradiz, adultera a própria escritura cristã. Porque o negócio é meio romanceado. Meio romanceado. Que não estão na Bíblia. Sim.
tem muitas coisas, muitas situações e muitos diálogos que é uma novela, mas não é, está muito longe da escritura que está longe do que está escrito na Torá e no Antigo Testamento. Então, é a versão deles. Então aí temos pessoas que têm experiência pelas escrituras sagradas como a Bíblia, própria já a história que está passando já na Record, numa história baseada na escritura sagrada, é aquilo que eu chamo que está muito dominada para questões de até adultério, essas coisas todas. Eu nunca assisti e não vou assistir porque tenho a fonte segura que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. A versão deles não aceita. Então escuta aí, estamos no fim, gente. Estamos no fim, daqui a 3, 4 minutos vamos sair. Golias veio na frente e disse que quer alguém aí que me enfrente. Saúl, ok, pode. As pessoas começaram a se olhar. Quem vai enfrentar aquele homem tão gigante, preparado, não sei o que é. Saúl. Aquilo que eu chamo o Davi disse, era na altura um jovem, muito jovem mesmo. Disse, eu vou te enfrentar. Disse que não há outra pessoa para me enfrentar mais velha, além de você. Disse, eu vou te enfrentar o inimigo de Allah. Eu não tenho medo de ti. Ele apareceu na frente. Golias também com o seu material. O Davi puxou aquele instrumento, não sei como se chama. O quê? Funda. De lançar pedra assim. Funda. Então, ele pegou essa funda com uma pedra, preparou-se e disse, Bismillah, em nome de Allah. Aquela pedra foi diretamente atingir o que? Golias. E era uma pedra mortífera. Logo não escapou. Falecido, já as pessoas começam a se olhar. Poxa, aqui ninguém vai escapar. Se o nosso comandante já se foi dessa maneira, quem vai escapar? Dessa grande guerrilha, dessa grande estratégia do exército. Então começaram a se desentender. E vamos atacar? Não. Ali mesmo já aqueles que eram crentes começaram já a atacar e até conseguiram superar a tropa inimiga e os judeus saíram vitoriosos e voltaram para as terras palestinas. Pode ler para concluir. E quando saíram ao encontro de Golias e seu exército, disseram, Senhor nosso, verte sobre nós paciência e torna firmes nossos passos e socorros. Esse é o armamento mais importante. Qualquer um que vai fazer algo como uma guerra contra um inimigo não terá que acompanhar essa guerra com súplica, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, porque nada vai depender da sua força, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala te dá a firmeza e conseguir superar o inimigo. Eles foram dar essa firmeza porque Allah subhanahu wa ta'ala atendeu a súplica deles e conseguiram derrotar o inimigo. Pode continuar. Então derrotaram-nos com a permissão de Allah. E Davi matou Golias. Davi matou Golias. E Allah concedeu-lhe a soberania, e a soberania ensinou-lhe algo do que ele quis. Se Allah não detivesse os homens uns por outros, a terra corromper-se-ia. Mas Allah é obsequioso para com os muitos. Pode ler o último versículo aí? Esses são os versículos de Allah. E citamos para ti, Muhammad, com a verdade. E por certo, tu és dos mensageiros. Tu és dos mensageiros. Então, é tudo o que aconteceu aí. Allah subhanahu wa ta'ala recita para o profeta Muhammad e ainda disse que tu és dos mensageiros, assim como muitos foram. Então, a partir daí, nós vamos começar com uma nova história do outro profeta. Que será aí? O Davi. Como que o Davi recebeu a profecia?
com a sua profecia, como ele tinha uma voz tão linda, e que também quando fizesse, glorificasse Allah subhanahu wa ta'ala, as montanhas glorificavam junto com ele, então será o nosso assunto a partir da próxima semana, inshallah ta'ala, se Allah nos der a vida até lá. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وصلى الله على محمد. آمنت بالله